Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Seguro de vida é uma proteção? Para nos responder esta pergunta, convidamos Maria João Benuliel. É assim que se pronuncia o nome? Não. Exatamente, está perfeitíssimo. Está perfeitíssimo. Que é coordenadora do curso de especialização em seguros do ramo Vida. Viva Maria João, bem-vinda a este podcast. Obrigada. Maria João, vamos perceber o que é que se protege. Bem, a vida de uma pessoa, quando se faz um seguro de vida, por norma, estamos Exato. a pensar em proteger um cônjuge, os filhos, não é? Devem ser aqueles os beneficiários mais comuns no seguro de vida. Mas quando se começa uma vida e se compra uma casa, há aqui uma descoberta que muitos jovens, se calhar, não sabem, mas podemos já dizer que vão fazer, que é, não sendo uma obrigação legal, um banco que empresta dinheiro para a compra de uma casa pede um seguro de vida. Isto, um seguro de vida não é uma obrigação legal, mas para quem está nesta situação é uma obrigação de vida. Exatamente, faz todo o sentido que o façam, como é óbvio. Portanto, o objetivo aqui, e num início de vida, pronto, como fazendo a comprar dois, e o empréstimo a dois, obviamente, faz todo o sentido que eu contrato um seguro de vida-risco, que é o que nós estamos aqui a falar, ou seja, aquele produto que cobre normalmente, única e exclusivamente, o risco de falecimento daquela pessoa segura ou das duas pessoas seguras. Qual é o objetivo disto? O objetivo disto é exatamente, imaginando nós uma situação dramática, não é? O falecimento de uma daquelas pessoas, a que o sobrevive, no fundo, não é? Vai ficar salvaguardado, ou seja, o seguro vai-se substituir, aquele capital acaba por ser pago diretamente ao banco, ou seja, quando eu vou, vamos imaginar que eu hoje quero fazer isso exatamente. Quando eu vou junto da companhia, o que é que eu vou querer contratar? Vou querer contratar, de facto, esse seguro, pois tecnicamente tem nomes, não é? Tem nomes que nós agora também não vamos estar para não, enfim, não é? Mas tem um nome, como quando todos for os outros. contratar o seguro, descobre. Exatamente, logo descobre. E, portanto, o que é que eu vou colocar? A figura de tomador, obviamente que é a pessoa que paga o prémio, depois pessoas seguras, muito provavelmente fará sentido que eu coloque o casal, não é? Os dois. E os dois, fará sentido que o seja, e depois o beneficiário, normalmente é o beneficiário irrevogável, será o banco. A instituição que empresta o dinheiro. Exatamente, a instituição que empresta o dinheiro, ou seja, a partir do falecimento de uma das pessoas seguras, o seguro, no fundo, vai cobrir o capital em dívida, em dívida. Do empréstimo. Exatamente. Para quê? Para que, no fundo, haja aí uma proteção, no fundo, não coloque em risco a questão financeira, portanto, o suporte financeiro daquela família, não fique, não vá dar, no fundo, essa responsabilidade peso, apenas, o peso em cima do a outro. quem fica, tal e qual. Pronto, normalmente é assim que funciona. Agora nós temos aqui nuances. Pode haver mais proteção além dessa, não é? Sim. Normalmente o que é que acontece? Às vezes o que é que as companhias até propõem? Normalmente até associam à cobertura principal, que é a cobertura de morte, muitas vezes elas até vão associar aquilo que são coberturas complementares, por exemplo, situações de invalidez, situações, se for morte por acidente de circulação, portanto, haverá antecipação, no fundo, nessas situações haverá uma antecipação do pagamento do capital. Poderá acontecer isso. Já encontrei justamente sim. seguros que têm essa proteção adicional da invalidez. Exatamente. No caso, não de morte, mas de um acidente uma incapacidade, uma doença incapacitante. Se eu ficar dependente, por exemplo, daquilo que normalmente as empresas designam por dependente de uma terceira pessoa, portanto não consegue fazer os atos ordinários da vida, usando aqueles termos, não é? Mas pronto, muitas vezes isso acontece, as companhias pode fazem isso. Pode haver essa proteção. Fazem isso. Devemos ter atenção a isso quando contratamos o seguro. Se queremos gastar mais algum dinheiro e ter essa proteção extra, digamos. Proteção adicional. Depois, relativamente ao risco principal, nós podemos dizer que existem mais ou menos 3 tipos. Podemos dizer, podemos dividir, relativamente ao capital, nós podemos dizer isto, ou seja, se eu pretendo, obviamente se a companhia tiver isso para me oferecer, se eu pretendo que o meu capital seguro seja sempre constante, eu posso querer isso. Vamos imaginar, tenho um prazo de empréstimo de 30 anos, normalmente são seguros a médio e longo prazo, e eu posso querer que o meu capital se mantenha sempre constante. Eu vou pagar um prémio, normalmente é um prémio nivelado, é sempre igual durante todo o prazo. Se calhar é esta altura que explicamos que o prémio é aquilo que pagamos exatamente, meses. ok. Todos os meses, ou todos os anos, ou pronto, agora depende daquilo que a companhia... Mas é aquilo que nós pagamos, isso é que é o prémio. Ele chama-se prémio, mas pronto, ok. Para a seguradora é um prémio. Sai do meu bolso. Sim.
mas é por um bom motivo. O que é que acontece? Eu posso querer que o capital de facto se mantenha assim igual. Constante. Agora, o que é expectável? Quando eu faço um empréstimo, é expectável que o meu capital diminua. Então, tem esse objetivo. Se eu tenho um seguro de vida fora do empréstimo bancário, se calhar esse capital será constante. Eu prevejo que contratei um seguro porque se eu falecer quero deixar bem a minha esposa, por exemplo, aos meus filhos. Exatamente. O capital será constante. Mas se contratar um seguro de vida associado a um empréstimo, mas eu também posso fazer querer isso. também que ele decresça, não é? Exatamente. Essa é à outra, medida que eu vou outra... pagando o empréstimo, Exatamente. o capital pode crescer e o prémio também decresce, não é? Pois, aí temos outra questão. Também aquilo que pagamos exatamente. Portanto, posso ter essa possibilidade do capital constante. Obviamente que se eu tiver este capital constante associado a um crédito à habitação, faz sentido que eu tenha um segundo beneficiário. Portanto, o primeiro beneficiário, o banco, capital em dívida, e um outro beneficiário que normalmente nós podemos designar os herdeiros legais, ou seja, quem for. Agora, essa questão colocou muito pertinente. Capital decrescente. As pessoas podem, obviamente, querer que o seu capital seguro acompanhe o capital em dívida no banco. E existem esses produtos também para oferecer às pessoas. Agora, às vezes gera-se um bocadinho aí alguma confusão por eu pensar assim, ok, o capital decresce, então o prémio decresce. Não tem que ser necessariamente assim. Então, porquê? Temos aqui vários fatores. Em idades jovens, é expectável que isso aconteça. Agora, obviamente que à medida que a idade avança, o risco está associado é maior. E então, o que é que acontece? Eu posso ter aí efeitos cruzados. Porquê? O capital desce e o meu prémio desce. Mas depois, quando eu estou a fazer o cálculo do prémio, há aí um fator que entra, é um deles, não é? Que é a idade. E, portanto, tenho efeito cruzado, porque eu tenho capital a descer e eu tenho risco de morte a aumentar. Portanto, ele até pode descer, mas às vezes até pode não descer quase nada, e se eu estiver a falar de idades 50, 60 ou mais, então aí este fator provavelmente tem um peso muito maior do que o decréscimo de capital. Isso... Porque quando se pede, quando se associa justamente um crédito à habitação a um seguro de vida, quando se tem 20 anos é uma coisa, quando se tem 50 vamos descobrir que é outra. Exatamente. E o tal prémio é muito é diferente, diferente. Claro, os valores são diferentes, o risco é muito maior. Não é? Claro, o risco que está associado é maior e, em princípio, também o prazo que eu vou contratar também será um prazo mais curto, não é? Do que se eu tiver a comprar uma casa aos 20 ou 25 anos e, portanto, obviamente que esses fatores todos entram porque o prémio, no fundo, é o resultado deste pacote. Ou seja, tem a questão da mortalidade, tem a questão, portanto, tudo aquilo que tem vários fatores que a empresa utiliza, obviamente, para calcular o custo, não é? Então, Maria João, resumindo, quando estamos a falar de um seguro de vida, estamos a falar de, se estiver associado a um empréstimo bancário, exatamente. O beneficiário será o banco, mas posso também ter a prudência de ter os meus herdeiros segurados além do banco. Em caso de morte, com certeza, o banco recebe o que tem a receber, mas os meus herdeiros também receberão o tal... excedente, no fundo. Exatamente. Ok. Portanto, também diria que prudentemente se pode pensar nisto, não é? Sim, e pode-se ter um seguro de vida a risco só porque não tem que... Fora de um crédito, um seguro de vida, provavelmente constante esse. Exatamente, isso fará sentido que o seja. Enfim, para salvaguardar os herdeiros num caso de morte. Exatamente. Ou de invalidez. Ou de invalidez também. De acordo também. com a apólice de seguro, não é? De acordo com aquilo que se contratar. Com, no fundo, aquilo que a companhia tem para oferecer. Portanto, grande parte dos seguros em caso de morte têm coberturas complementares associadas. Por exemplo, normalmente, não quer dizer que seja sempre assim, mas imagino que tem uma morte por acidente associada. Normalmente, se eu tenho um determinado capital, portanto, tenho aquele valor de capital assegurado, normalmente, quando isso ocorre por acidente ou por acidente de circulação, os valores duplicam, quadriplicam, portanto, isso depois depende daquilo que a companhia, obviamente, tiver para oferecer. Depois tem que ser aos pormenores, tem que se olhar. Aquela parte que se lê atentamente. Tem que se olhar. Às vezes é muita informação, mas pronto. Mas é preciso fazer. A parte das garantias é fundamental, entre outras, mas pronto. Mas, por outro lado, os seguros, isto não é propriamente novo, mas se calhar é uma tendência crescente.
Os seguros de vida também podem ter uma componente de poupança, uma componente mais financeira que funciona como uma poupança, sim, certo? Funcionam. Portanto, se por um lado temos a história digamos assim, da visão prudente, da cobertura do risco de morte, por outro lado eles também nos podem oferecer essa outra parte, que é funcionar um bocadinho como poupança e investimento. E isto vem muito na linha... Temos ouvido ultimamente este discurso constante, não é? Esta história da Comissária Europeia. As taxas de juros. Exatamente. Criar poupança em termos individuais e etc. Todas estas mensagens. É uma preocupação europeia, de resto. Cada vez mais. E nossa também é, obviamente. A questão das questões dos problemas da segurança social, das quebras da pensão. Ou seja, no fundo, sempre naquela linha de alimentar o designado terceiro pilar, não é? Portanto, nós temos como primeiro pilar segurança social, depois temos como segundo pilar, no fundo, a poupança que eventualmente a entidade empregadora promove aos seus colaboradores. Grande parte algumas empresas têm, seja sob a forma de seguro, seja sob a forma de fundo de pensões, e a terceira cabe-nos a cada um de nós, não é? A mim, a si, etc. Ou seja, e aí os seguros entram com força. Porque quando falamos em poupança, tradicionalmente olhamos para os depósitos a prazo seguros. Exato. Ou alguns produtos de risco mais arriscados, sobre obrigações ou ações um pouco mais arriscados. Também podemos olhar para os certificados do Tesouro e títulos do Tesouro, mas isso ultimamente tem dado taxas de juros muito mais baixas do que aquilo que estávamos habituados. Exato. O seguro de vida pode também ser uma forma de poupança. Pode fazer diferença, então. Pode. Portanto, aquilo normalmente aqui nós estamos a falar naquilo que na gíria se designa por seguros de poupança ou seguros financeiros. E nós temos alguns tipos que nós podemos encaixar aqui debaixo deste chapéu. Temos, por exemplo, aqui, os seguros de vida com garantia de capital, garantia de rendibilidade, portanto é aquele seguro mais tradicional, mais conservador, em que a companhia me diz assim, então olha, eu tenho este produto para si que lhe vai garantir capital de certeza e vai-lhe garantir, imagina, uma taxa de 2 ou 3%, ou vai-lhe garantir uma taxa anual, no início do ano eu vou-lhe dizer qual é a taxa garantida que você tem, e às vezes ainda, isso começa a aparecer outra vez, às vezes os produtos têm ainda aquilo que é designado a participação nos resultados associada. Portanto, eu tenho aqui 3 etapas. Se houver lucros, não é? Exatamente. Há a forma de reverter isso para o tomador ou beneficiários. Pronto, e depois temos várias formas, mas pronto, isso depois ainda seria outro tema. Se a vida económica estiver a correr bem, exato, então, a coisa corre bem, relativamente, no fundo, aos investimentos, basicamente, do que decorre dos investimentos que eu tenho de suporte para cobrir as minhas responsabilidades. Ok, é também uma forma de poupança. É uma forma. Esta, digamos que é para um perfil de tomador conservador. Não quer arriscar. Portanto, e a empresa garante aquilo por 15, 20, 30, 40, é o que for. Assume o risco, é aquele. Depois temos outro tipo de produtos que também podem servir para este efeito, mas para um perfil de tomador já não conservador, mas mais arriscado, que são os designados seguros ligados. Os seguros ligados têm muitos nomes, mas querem todos dizer o mesmo. Então, eles são designados por Unit Linked, seguros ligados, e ainda há diplomas que ainda lhe dão este nome, que é ICAI, ou seja, estas siglas querem dizer o quê? Exatamente, para descomplicar isto. Instrumento de captação de aforro estruturado. O que é esta coisa dos seguros ligados? São contratos de seguro de vida, em que os valores que eu estou a segurar não são valores constantes. Ou seja, imagine, eu entrego um determinado prémio, um determinado valor, e aquele valor, vamos imaginar que eu tenho fundos subjacentes, um fundo de investimento, um fundo autónomo, estou sempre ligada a qualquer uma destas estruturas. Podem ser fundos de obrigações, exatamente, fundos ações, de ações, pode ser um mix, pode ser índices, pode ser o que for. Consoante a valorização da UP ou das UPs àquela data. Os UPs são as unidades de participação. Peço desculpa, unidades de participação, exatamente. Se valorizarem, o capital aumenta. Exatamente, é isso mesmo. Se desvalorizarem, vai abaixo. O capital desce. Exato. Portanto, é mais arriscado. É muito mais arriscado, ou seja... Pode ter mais rendimento, mas traz mais risco. É exatamente isso. É para um perfil de tomador bastante mais especulativo, que ele quer mais rendimento e, como tal, está sujeito ou está disposto a ter mais risco associado. A ter mais risco. A possíveis perdas, inclusivamente. Já li que, do ponto de vista de quem está a fazer a poupança, será prudente ter um montante
mais conservadora e a partir de um determinado montante poder arriscar mais. E as companhias estão-se a adaptar nesse sentido, exatamente. Cada um que calcula esse montante. Exatamente. Sim, mas uma parte mais segura e uma parte, sim, que pode correr mais algum risco. Isso, no fundo, como está a dizer, é aquilo que na realidade são os produtos híbridos, que há empresas que hoje em dia já começam a ter, sim. Ou seja, o que é que o híbrido faz? O híbrido cola-me as duas coisas, não ligado e ligado, ou seja, a vida tradicional poupança e o seguro de vida ligado. Ligado a esses fundos. Exatamente. A pessoa diz, entrega um prémio, agora por favor faça-me uma alocação de 40% não ligado aqui, e o resto vamos ver se rende mais. Depois até posso reajustar isto. À medida que a minha vida avança, normalmente à medida que a pessoa envelhece, qual será... Então, pois é, agora ia-lhe perguntar isto ao Maria João, você tem experiência nisto? Eu não tenho, digam-me lá. Os casais ou mesmo que não sejam um casal, não terá forçosamente que ser um casal. Ser um casal. Mas as pessoas começam a pensar nisto numa idade muito jovem ou só quando chegam assim aos 50 como eu e começam a pensar que isto a poupança não está a correr muito bem e tal, se calhar não sei como é que vai ser a reforma. Exato. Ou isto é quanto mais cedo se pense melhor. Quanto mais cedo melhor. Não digo logo, mas pronto. Até, por exemplo, em idades jovens de 20 e poucos anos, há empresas e o normal é preverem, por exemplo, entregas, vamos imaginar entregas até pequenas mensais, portanto a pessoa aos poucos ir começando a fazer, mas começar cedo. Ir começando a fazer a sua poupança. Obviamente que para já tem que perceber exatamente o que é que pretende, não é? Pronto, se um tipo, normalmente o que é que acontece? Em idades mais jovens, normalmente até apostam mais em produtos mais especulativos, não é? Os miúdos, entre aspas, hoje em dia, portanto, correm bastante informados, exatamente, e, portanto, a acompanhar tendências, valorizações das unidades de participação, etc., inclusivamente fazer comparativos de produtos e coisas do género. Mais à frente, digo eu, por exemplo, já na minha faixa, não é? Portanto, aí a pessoa começar a pensar numa coisa um bocadinho mais segura em termos de garantia de rendimento. Poderá não ter capacidade de correr tantos riscos. Exatamente. Tempo para correr tantos riscos. Exatamente. E depois temos os outros produtos ainda. Portanto, aqueles que estão forçosamente, quer dizer, que o objetivo deles, à cabeça, é reforma. Pronto. Portanto, temos variedíssimos que se podem enquadrar nisto. E depois temos aqueles específicos que já existem no nosso mercado há uns anos, os PPRs, que toda a gente conhece, não é? Plano Poupança Reforma. Portanto, ele nasceu com aquele propósito, ele tem benefícios fiscais associados, exatamente para incentivar. Não pagamos tanto imposto. Exatamente, reduz exatamente esse bocadinho. Perdoa-nos ali um bocadinho aqui um do bocadinho, imposto. Exatamente, temos essa benesse. O que é que acontece? Os PPRs são muito conhecidos no mercado, é um produto muito importante, é um produto típico nosso, que se tenha conhecimento é mesmo típico nosso, e o que é que aconteceu ao longo dos anos no PPR? Começou, em termos de condições de reembolso, digamos, podemos dizer que está um bocadinho desvirtuado, porque por condicionantes começou-se a abrir o leque em termos de reembolso, portanto, poder ir buscar o dinheiro exatamente, por questões complicadas e por questões económicas, portanto já dá para aquela questão da prestação. Quando eles foram criados ainda não havia tanta crise em linha de vista. 89, se não estou em erro, já não me recordo bem, mas pronto, foi por aí. Foram aparecendo tiveram que abrir um carrossel de crise, um comboio de crise. Exatamente. Portanto, é por reforma, ok, perfeito, por desemprego, incapacidades, por morte, obviamente, mas depois teve que se começar a abrir um bocadinho. E os PEPs também temos são esses. Os PEPs? Os PEPs é um produto que existe desde 22, exatamente. Ele foi criado por via de um regulamento da IOPA. A IOPA é o nosso master, não é? O nosso regulador europeu, é o que nos supervisiona a nós. Portanto, em termos de autoridades de supervisão locais da Comunidade Europeia, não é? Supervisiona-nos a nós. E emitiram um regulamento a abrir a possibilidade de comercializar este produto. Ou seja, o que é que nós podemos dizer assim de forma muito rápida? É como se tivessem pegado no PPR, ou pelo menos o objetivo inicial era esse. Esta coisa portuguesa, e expandissem aquilo para fora, ou seja, para a comunidade europeia, pegando naquele produto e tendo em conta, no fundo, também a população mais jovem, que é uma população que não fica a trabalhar 30 anos numa empresa, que isso já não existe, vai não é? Eles, exatamente, por aí fora, vários Estados-membros, etc. O objetivo daquele produto é, de facto, ele ser
transportável, entre aspas, maleável, vai connosco. género vai connosco. Portanto, vai trabalhar para outro Estado-membro qualquer. Género de PPR à escala europeia. Exatamente. O objetivo dele é não esse. Não ficar só apenas num país, poder enfim, Exatamente. acompanhar o percurso profissional de quem anda aí. Por exemplo. Viajando Exatamente. Agora está a ser reformulado de alguma forma, porque na realidade ele não teve a adesão que se estava à espera. Mas pronto, está no caminho. Maria João, quero-lhe agradecer o tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber esta questão dos seguros de ramo de vida e como podem funcionar naturalmente como uma proteção para o caso de morte, mas também de invalidez, como bem disse. Quem é que pode ser segurado? Ok, se pedirmos um empréstimo ao banco, mas também os nossos parentes, não é? Digamos assim. E também esta forma de poupar dinheiro, afinal, fazer aqui um complemento até de reforma, se começarmos a pensar nisto cedo. Mas saltaram-me aqui dúvidas pelo caminho. Força, exato. Que é, no começo da nossa conversa eu disse que a Maria João é coordenadora de um curso de especialização em seguros do ramo de vida. Sim. O que é que se aprende num curso de seguros do ramo de vida? O que é que se vai lá aprender? O que é que se aprende num curso desse? Exato. Quer dizer, basicamente, aqui a ideia é, digamos assim, um bocadinho desmistificar, no fundo, o que é que são os contratos. Ou seja, dar digamos assim, algumas ferramentas em termos de conhecimento dos vários produtos que existem, o que é que este cobre, o que é que aquele não cobre, que direitos é que me assistem, será que o meu perfil se enquadra mais neste tipo de produto, será que é de facto isto que eu quero? É mais em termos de aprender um bocadinho em termos de caracterização. Caracterizar o público e encontrar um melhor perfil para... Exatamente, e caracterizar o leque variadíssimo de produtos que nós podemos ter. Devem ser imensos. Nós vamos falar de Há alguns. Há várias maneiras de congeminar um mix destes produtos. Completamente. E as coisas estão sempre a mudar. Sim. É um mundo inteiro. Sim, falou-me de um tipo de seguros que eu desconhecia completamente a existência. Estão sempre a ainda continuo no tradicional PPR, no plano poupança reforma. Muito bem também, claro que Maria João, esta é a primeira vez que vão abrir esta pós-graduação, obviamente tem um público-alvo. Quem é que esperam que vá procurar este curso? Ter connosco. Quer dizer, o leque é bastante abrangente. A forma como nós tentámos desenhar é uma forma bastante flexível em termos de construção do curso, em termos de módulos, em termos de horário. Portanto, eu diria, das duas uma, ou um público jovem até, que esteja em início de carreira nesta área e que queira de facto agarrar esta área profissional. Exatamente. Sim. Ou pessoas que até já estão no mercado há uns anos e queiram dar ali um boost, matérias agora um bocadinho mais... atualizações, como Exato, disse. Constantemente. Em termos de regulamentação europeia e nossa, como quem diz, das entidades locais, exatamente, constantemente, quer dizer... Está muito para atualizar, então. Sim, há sempre coisas, há sempre novidades, seja em termos dos produtos propriamente ditos, da construção dos produtos, como depois as outras temáticas todas que lhe estão transversais, que lhe estão associadas. E depois em termos de requisitos, requisitos de transparência, requisitos de informação ao tomador, sei lá, existe uma preocupação bastante grande também nesse sentido, exatamente. Maria João, agora sim, obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a começar a levantar a ponta do véu deste conjunto de proteções que podemos ter à volta de um seguro de vida. A ideia é desmistificar, de facto. Obrigado. Obrigada. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.